Olá, alunos, tudo bem? Então, vamos começar agora a falar sobre afecções hormonais, né? Terminar nessa parte de afecções hormonais que nós falamos de diabetes, que é uma afecção hormonal. E agora eu vou conversar com vocês sobre hipertireoidismo e hipotireoidismo. Bom, vamos lá então falar o que vem a ser a glândula tireoide. A glândula tireoide, ela é uma glândula localizada logo abaixo desse pombo de Adão, né, conhecido como cartilagem cricoide, cartilagem tireoide, é a nossa glândula tireoide. Nela tem 4 glândulazinhas também chamadas glândulas paratireoides, responsáveis pela regulação de cálcio, mas não iremos falar da regulação de cálcio. Nós iremos falar da tireoide, que é essa glândula localizada abaixo aqui do pombo de Adão, que é a cartilagem tireoide e também uma parte chamada cricoide. Logo abaixo, cricoide. Bom, qual é a função da glândula tireoide? Aqui tem, muitas funções, mas eu vou falar uma para que vocês entendam todas elas. A função da glândula tireoide é controlar a velocidade das nossas reações químicas. É controlar a velocidade do nosso metabolismo. Ou seja, quão rápido funciona a minha digestão? Minha digestão funciona rápido ou lenta? As minhas células, elas funcionam rápido ou lenta? O meu desenvolvimento é lento ou o meu desenvolvimento é rápido? Por quê? Porque a glândula tireoide, ela produz substâncias, né, que são chamadas hormônios. E os hormônios da tireoide, eles trabalham com a estimulação dessas velocidades. Então, se um paciente ele produz muito hormônio tiroidiano, esse paciente vai sofrer de um problema chamado hipertireoidismo. Hiper significa muito. Hipertireoidismo significa excesso na produção de hormônio tiroidiano. E esse excesso nessa produção de hormônio tiroidiano faz com que as nossas velocidades das reações químicas sejam muito rápidas. Então, o meu sistema digestivo funciona rápido, o meu coração bate acelerado, eu produzo muito suor, eu sou taquicárdio. Então, tudo isso funciona muito rápido. Então, qual é a função da glândula tireoide? É manter esse controle, ou produzindo muito hormônio, ou produzindo menos hormônio. Mas, na verdade, normalmente essa glândula tem um equilíbrio na produção hormonal. Ela produz uma quantidade de hormônio suficiente para manter o equilíbrio corpóreo. Só que nós temos pacientes que produzem muito hormônio, que são os acelerados, essa doença é chamada hipertireoidismo, e nós temos os que produzem pouco hormônio, que a doença é chamada hipotireoidismo, que produzem pouco hormônio e a pessoa é toda lenta. Por isso que a gente fala que a função é essa, a função é controlar a velocidade. Só que controlando a velocidade do metabolismo, vai fazer outras funções, que é volume de oxigênio consumido. Uma pessoa que produz muito hormônio, ela consome muito oxigênio, porque o organismo trabalha muito rápido. Uma pessoa que produz muito hormônio, ela vai ter muito calor produzido. Por quê? Porque o organismo está funcionando muito rápido, muita queima de açúcar e oxigênio, fornecendo energia para o corpo, gerando muito calor. Estimula a síntese de vitamina D, então aumenta o crescimento e maturação do esqueleto. Aumenta a absorção de glicídios, queima gordura, né, degradação de colesterol e absorção de glicídios. Isso, pessoas, no hipertireoidismo. Então, a pessoa no hipertireoidismo, como quando produz muito hormônio,
ela vai ter um consumo de oxigênio aumentado, ela vai ter muita produção de calor, vai ter um crescimento e maturação mais rápido, vai ter degradação de colesterol, porque minhas funções vitais estão muito rápidas. Já no hipo é o contrário. No hipo tem pouco volume de oxigênio consumido, produz pouco calor, produz pouca vitamina D, tem pouco crescimento e maturação do esqueleto, quase não degrada colesterol, então a pessoa engorda no hipotireoidismo, tá? Então, a principal função da glândula tireoide é controlar a velocidade das reações químicas, controlar o nosso metabolismo. Vamos andar mais para frente que eu mostro direitinho para vocês. No caso do hipertireoidismo, a pessoa ela produz muito hormônio tireoidiano. Ela é muito acelerada. A sua glândula tireoide, ela se desenvolve muito. Então, ela costuma dar um bócio na garganta aqui, junto a logo abaixo, o pombo de Adão. O olho, ele faz exoftalmia, que fica assim para fora. Por quê? Porque o metabolismo está acelerado, aumenta a pressão intraocular. Esse metabolismo está muito acelerado, essa pessoa é taquicardia, ela tem sudorese, que é muito suor, né? Ela é toda acelerada. Normalmente ela perde peso, então é uma perturbação em que a glândula está hiperativa, desenvolve-se quando a tireoide produz muito hormônio. E aí são essas as características. Em geral, as funções do corpo eles aceleram. Então a pessoa tem taquicardia, aumento da pressão. Ela normalmente, apesar dela sentir muita fome, ela come, mas a digestão faz muito rápido. Tá bom? Ela sente muitos calores pelo corpo. E a própria tireoide ela aumenta de tamanho. O tratamento para o hipertireoidismo são hormônios que tentam diminuir a produção hormonal. Então, o tratamento vai ser com medicações que interferem a produção do hormônio tireoidiano. Pode ser cirúrgico, com a retirada da glândula, porque daí a pessoa não produz mais excesso de hormônio. Mas se a pessoa tirar a glândula, ela vai ter que tomar o hormônio via oral o resto da vida, tá bom? Porque a gente precisa também do hormônio. A retirada desta glândula é chamada tiroidectomia. O sal, pessoas, o sal ele é obrigatoriamente iodado. A nossa glândula tireoide, para ela produzir o hormônio tiroidiano, ela utiliza o iodo. Então, para as pessoas não sofrerem de falta de formação hormonal, foi obrigatório o uso do iodo no sal, que é chamado sal iodado. Então, o sal iodado, ele auxilia na formação do hormônio tiroidiano. Porém, se tomar em excesso, então o excesso de sal também leva ao hipertireoidismo por aumento no consumo do iodo contido no sal. Então tem que tomar cuidado para retirar. Então tem que fazer a retirada desse excesso de sal. Vai ter que mudar o sal da pessoa. Tem que ser um sal isento de iodo, tá bom? Para tentar diminuir essa produção. E um outro seria um iodo radioativo, que é esse produto aqui, o tratamento com iodo radioativo. Esse iodo radioativo, ele vai destruindo a glândula gradualmente. Para quê? Para evitar essa hiperprodução hormonal. Mas tem que tomar cuidado também, porque esse iodo radioativo pode destruir a glândula e a pessoa vir a ter um hipotireoidismo. Por isso a importância de um tratamento médico adequado, tá bom? Com um especialista que é o endocrinologista. Tá joia? Ao contrário do hipertireoidismo, que é uma pessoa extremamente agitada, taquicardia, fala demais, suor, bastante produção de calor, perda de peso, nós temos o hipotireoidismo, que é o oposto. Ou seja, o hipotireoidismo, a glândula produz pouco hormônio tireoidiano. E o que acontece com ela? Ela fica com mixedema, que são edemas de face.
ela tem membros inferiores também demasiados, pode ocorrer esse edema de face, mas normalmente essa pessoa ganha peso. A sensação, pessoas, que essa pessoa tem é que ela carrega 50 quilos na cabeça. Ela sente o tempo inteiro cansada, o tempo inteiro indisposta. Por quê? Porque a baixa produção da glândula tireoide faz com que o metabolismo não fique acelerado, fica um metabolismo muito lento. Então, aqui a gente tem uma foto antes e uma foto depois, né? Essa aqui é antes do tratamento e essa aqui depois do tratamento, tá? E essa aqui normalmente é a característica do mixedema, edema também de membros inferiores, pela baixa circulação, pelo baixo metabolismo corpóreo, tá bom? O tratamento, pessoas, é com o próprio hormônio tireoidiano. Então, se a pessoa produz pouco hormônio que estimula o metabolismo, ela terá que tomar o hormônio tireoidiano para melhorar e se essas células, né, e todas as nossas funções vitais, os nossos metabolismos funcionarem mais rápido, tá bom? Existe, pessoas, uma causa também para o hipotireoidismo chamada tireoidite de Hashimoto. Então, o hipotireoidismo, ele tem as causas, né, dele por causa de lúpus ou qualquer outro fator que talvez venha ter ocasionado o hipotireoidismo. Existe o hipotireoidismo congênito, que a criança nasce com hipotireoidismo e daí ela toma o hormoninho, né, que é o hormônio tireoidiano, para ficar com o metabolismo mais acelerado, né, advindo de uma mãe, às vezes, porque é hereditário, advindo, às vezes, de uma gestação com hipotireoidismo. Mas nós temos outra causa também de hipotireoidismo, que é a tireoidite de Hashimoto. São pessoas que eram hiper, ou seja, são pessoas que aos 30 anos tinham as funções vitais muito aceleradas devido ao excesso de produção do hormônio tireoidiano. Então, são pessoas que tinham hipertireoidismo. O hipertireoidismo não foi tratado. Então, esse hipertireoidismo não tratado foi destruindo a glândula tireoidiana e levando a pessoa a ter um hipotireoidismo. Então, essa passagem do hiper não tratado para a evolução para um hipo é chamado tireoidite de Hashimoto, tá? E a pessoa vai apresentar o bócio, que é o aumento da glândula, porém a glândula destruída. Por quê? Por causa do esse aumento do hormônio, esse aumento na produção do hormônio acabou destruindo a glândula. E quais são os sintomas de uma pessoa que tem hipotireoidismo? São os opostos ao hiper. Então, é uma pessoa que não consegue produzir os hormônios tireoidianos, é uma pessoa fraca, né? Com metabolismo muito lento. A voz e a dicção é lenta, a linha de raciocínio é lenta. Normalmente essa pessoa ganha muito peso, né? Tem prisão de ventre, sente muito frio, tá? A pele normalmente é mais áspera, o cabelo é mais seco, apesar do hipertireoidismo também ocorrer, pele seca também, cabelo seco. O hipotireoidismo, pessoas, normalmente a pessoa começa a ganhar muito peso, aí procura um endocrinologista para saber se o hormônio tireoidiano está sendo produzido, né? E qual que é o tratamento para o hipotireoidismo? É o próprio hormônio, né? Então, o próprio hormônio, que é o hormônio tireoidiano, serve para fazer o tratamento do hipertireoidismo, tá bom? Um dos mais conhecidos é o Puran, tá? Eles vendem na farmácia e tem a porcentagem adequada para a necessidade de cada paciente, tá? Aqui tem um quadro comparativo do que seria o hiper e o hipo. Lembrando que o hiper, as funções todas são aceleradas, né? Perda de peso, óleo saliente, suor, o pescoço, que é a glândula, ela fica inchada. No hipotireoidismo, a pessoa ela é fraca, cansada, né? Ganho de peso e a glândula pode se apresentar diminuída. Então, essa é a diferença entre o hiper e o hipotireoidismo.
Agora, entrando nas afecções urológicas com vocês, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre cistite, né? Que vem a ser cistite. Então, cistite, ele é um processo inflamatório da bexiga. A bexiga, ela é responsável para armazenamento de urina, né? E normalmente a cistite ela é mais comum nas mulheres do que nos homens. Normalmente o homem ele tem cistite, que é a inflamação da bexiga, onde fica ali a urina, por causa de sonda. Quando passa-se sonda nele ou algum citoscópio no homem, aí ele apresenta cistite no hospital, né? Ou vem apresentar depois. Já a mulher, ela tem uma facilidade maior de apresentar cistite, por conta da uretra dela ser muito próxima, a uretra dela ser muito pequena. Então, a distância entre a bexiga e a parte externa é muito pequena, além do contato da uretra próximo ao ânus ser muito próximo. Então, a cistite é uma inflamação da bexiga, geralmente iniciada na uretra, né, causada mais frequentemente por micro-organismos que podem desenvolver uma infecção. Então, normalmente são bactérias anais, que vai para a região da uretra, ou em casos de sonda também. Então, as mulheres são mais atingidas por cistite do que os homens, né? Devido à uretra ser curta e devido à proximidade da região do ânus, tá? A cistite na mulher normalmente é causada pela Escherichia coli, tá? Destaca-se que o aumento das infecções também pode estar associado à atividade sexual, né? Pela exposição dos órgãos femininos. E é assim que fica dentro da bexiga, olha. Todo machucado. Vou explicar como é que funciona. O que que acontece? Normalmente, as mulheres são mais afetadas pela cistite. Quando a mulher está com cistite, ela sente muita dor quando ela vai urinar. Ela sente a bexiga muito pesada, a sensação é que a bexiga vai sair para fora. Ela sente ardência ao urinar. Isso tudo é característica da cistite e da uretrite também. A cistite, ela pode ser causada por sondas, normalmente no homem, ou citoscópio, que é um aparelhinho que vê lá dentro. E normalmente nas mulheres, ela ocorre ou por má higienização, ou por roupas às vezes muito apertadas, por urina, êxtase urinária, a pessoa que fica prendendo urina e não vai ao banheiro. Mas nesse caso aqui, essa figura, o que eu quero mostrar para vocês é que aqui existe, por exemplo, a região do ânus, com as bactérias anais, tá vendo? Aqui é o útero, com a vagina, e aqui é a uretra, próximo ao clítoris, embaixo do clítoris ali tem a uretra. E aqui a bexiga. Observe que a bexiga e a uretra, bexiga que quando inflama é chamado de cistite. Observa que a bexiga e a uretra é muito próximo, ó, muito curtinho a uretra da mulher. A uretra do homem, ele vai da bexiga e passa pelo pênis inteiro até chegar lá fora. Então, normalmente, o homem ele tem uma uretrite, que é dor ao urinar, por doenças sexualmente transmissíveis, normalmente. Então, ele tem dor na ponta do pênis, na glande do pênis, no canal da uretra, ali na glande do pênis. Diferente da mulher, que esse processo inflamatório, como a uretra é muito curta, ele vai para a bexiga. E como que vai para a bexiga? Então, é muito próximo, a mulher urina, né? E esse jato é eliminado. Porém, o que que acontece, pessoas? Durante a relação sexual, né? Alguns casais, durante a relação sexual, fazem sexo anal, vaginal, passa a mão no ânus, passa a mão na uretra, né? Passa a mão ali no clítoris. Então, passa a mão no ânus, passa a mão no clítoris, passa a mão na vagina. Isso faz com que as bactérias do ânus migrem para a região da genitália, da uretra ali do clítoris. E aí, o que que faz?
faz com que ocorra um processo inflamatório na uretra e essas bactérias migram para a região da bexiga. Então, tomem muito cuidado com a questão do sexo anal vaginal, tá bom? Quanto a isso, a falta de higienização durante o sexo anal vaginal por conta disso, mão para lá, mão para cá, mão suja na genitália, né? Então, meninas que são às vezes homossexuais e tal, usam a mão suja, né? E passa lá no clítoris da colega e tal, da namorada em si, e acaba gerando um processo inflamatório aí com essa mão suja, tá bom? Outra coisa também, então aqui vamos às outras causas, né? O que a pessoa vai sentir? Vamos falar primeiro o que a pessoa sente, depois eu falo com as causas, que eu acho que as causas estão nos próximos slides. Peraí. Não, deixa eu ver aqui as causas. Não tem as causas, então deixa eu falar as causas. As principais causas, pessoas, não são só isso, tá bom? Uma das principais causas da cistite não é só relação sexual, tá? Pode ocorrer também por êxtase urinária. Então, pessoa que fica, estase urinária, né? Pessoa que fica prendendo a urina e não vai no banheiro. Outro problema também são os idosos, que eles urinam, mas eles não urinam por completo. Como o músculo da bexiga ele já está meio flácido, o paciente não urina por completo. E aí fica restinho, né, de urina ali na bexiga. E esse restinho vai se acumulando, aí gera um processo de cistite. Então, nos idosos é muito comum ter cistite por resíduo vesical, que é resíduo de urina na bexiga. Então, nós temos a causa de resíduo vesical, que é restos de xixi na urina, pessoa que fica prendendo a urina, às vezes calça muito apertada, que gera um processo de uretrite, que é inflamação na uretra, que se não tratada pode levar a uma cistite. Diarreia, às vezes a pessoa está com diarreia, aí respinga na região de genitália, clítoris ali, uretral, aí a bactéria sobe, também tem esses casos, tá joia? Além da sonda. O que a pessoa vai sentir? Ela sente uma urgência miccional. O que é urgência miccional? Ela sente toda hora vontade de urinar. Então, ela sente que ela precisa ir ao banheiro. Então, quando ela chega no banheiro, o que sai são algumas gotinhas e queimando muito. A sensação é de que sempre a bexiga está cheia, mas na verdade não está. E quando a urina sai, ela sai com pouca urina e sai queimando, tá? E pode ocorrer pus em casos mais graves, pode ocorrer o aparecimento de bacteriúria, né, que é bactéria na urina, pode ter hematúria, que é sangue na urina, e dor na região suprapúbica também, tá bom? Então, essas coisas podem ocorrer, mas em estágios mais graves. A sensação que a pessoa tem é que ela tá com peso, né? Que a bexiga vai sair para fora às vezes, e muita dor. O tratamento, pessoas, é o uso do antibiótico. Mas o que as pessoas fazem? Existe um medicamento para cistite que tira a dor da uretrite, que é a inflamação da uretra. Então, por exemplo, assim, a pessoa quando ela vai tentar urinar, dói muito. A pessoa não consegue urinar. Então, o que ela faz? Ela vai à farmácia e compra uns remédios que existem lá sem receita, que é o Cistex, Pirimidium, tá? Alguns medicamentos, assim, que ele faz um efeito anestésico. Ele faz uma anestesia na uretra. Por quê? Porque quando a pessoa toma ele vai para o sangue, do sangue ele vai para os rins, dos rins ele passa pela urina
e aí ele faz um efeito anestésico, ele vai anestesiar a uretra. E aí a pessoa consegue urinar. E aí o que a pessoa que está com cistite pensa? Bom, eu só tomando esse remédio, eu já estou curado, né? Porque eu tomo o remédio, consigo urinar, a dor acaba e eu não preciso tomar um antibiótico. Não é assim que a pessoa vai pensar, né? Mas aí o que acontece? A cistite volta. Então a pessoa toma um remédio, consegue sarar a dor, consegue sarar a dor, mas passa um tempo, volta de novo a cistite. Aí volta de novo a cistite. Então, às vezes, a pessoa tem episódio de 3 cistites em um mês. 2 episódios de cistite no mês, mas não faz um atendimento médico para tomar um antibiótico, que seria a cura da cistite, tá bom? Ela fica prostagnando a ida ao médico e, consequentemente, essa cistite fica ali, a bactéria continua ali. Qual o perigo, pessoas, dessa bactéria continuar ali na bexiga? O perigo, pessoas, é ela subir. Da bexiga ela ir para onde? Da bexiga ela ir para os rins. Depois que tiver tudo tomado aqui, tudo inflamado aqui, que a pessoa tiver com dor nas costas, não conseguir mais urinar, aí ela vai toda torta para o hospital, porque tá com dor na lombar, de tanta dor que tá no rim. Isso é perigoso. Por quê? Porque se der uma insuficiência renal, a pessoa vai ter que fazer hemodiálise por conta de uma cistite não curada. Já pensou? Então é muito importante conversar com os pacientes, né? Até mesmo com os familiares, para que o tratamento da cistite seja feito. E o tratamento é feito com antibiótico e não com medicamentos que a gente compra na farmácia que tiram a dor da cistite. Tá? Esses medicamentos que tiram a dor da uretrite, eles podem ser usados para poder a pessoa ir ao médico. Então, eu consegui marcar consulta só para daqui 2 dias. Então, pode se utilizar. Mas o ideal é ir num pronto atendimento mesmo, tá? Em casos de cistite, uretrite, problema renal, tudo isso tem que procurar normalmente um pronto atendimento, porque não pode prostagnar, porque são coisas que podem lesar órgãos mais vitais, como os rins, tá bom? E o que vem a ser glomerulonefrite aguda? Que é o que a gente chama de inflamação renal, tá? A gente tem aqui os rins. Aqui nós temos os cálices renais, né? As pirâmides renais e aqui os cálices renais. Quando é um processo inflamatório aqui, nessa região, são os glomérulos. Glomérulo é aquela partezinha que filtra a urina do sangue. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, uma artéria renal, ela entra aqui, por aqui, uma artéria renal entra por aqui, vai passar por aqui nos glomérulos para filtrar. Essa parte da pirâmide, ela é conhecida por túbulos, alça de Henle, para cair aqui, onde a urina já foi formada. Então, nessa parte aqui, quando inflama, que são os glomérulos, esse processo inflamatório é chamado glomerulonefrite. Olha como é que fica por fora uma glomerulonefrite. Tudo inflamado por fora, tá vendo? Então, ele é um processo inflamatório de uma glomerulonefrite, um processo inflamatório nessa região aqui. Quando tem nos cálices, a gente chama de pielonefrite, quando é nessa região aqui, tá? Tudo isso é inflamação renal. Pessoas, qual é a diferença entre inflamação renal e infecção renal? Infecção renal
é causada por bactéria, por algum micro-organismo. E inflamação pode ser por uma doença autoimune, por um problema imunológico, tá bom? Então, nós temos, né, as infecções renais, que são infectados por bactéria, e nós temos as inflamações, que é um problema de uma resposta imunológica nossa, tá bom? E o que uma pessoa sente quando ela está com o rim inflamado? O próprio rim está inflamado. Pessoas, ela sente muita dor na região aqui das costas, da 11ª e 12ª costela, que é onde está localizado os rins. Ela sente dor de cabeça porque ela está com dificuldade de eliminar as toxinas. Então, as toxinas, elas se encontram na corrente sanguínea. O primeiro órgão que vai reclamar disso vai ser o cérebro, que precisa do sangue limpo. A pessoa vai sentir mal-estar. Ela vai apresentar edema, porque como esse rim ele tá ruim, ele não vai estar filtrando direito. Então, a pessoa vai apresentar uma hipertensão, porque não consegue eliminar a água pela urina. Vai estar com cefaleia, porque não consegue eliminar as toxinas pela urina. Vai apresentar edema, porque esse excesso de água retido nos vasos sanguíneos, ele vai para a pele, né? Ele vai para a periferia, para os tecidos. Bom, a pessoa começa a diminuir a urina porque ela não consegue filtrar, podendo apresentar também até sangue na urina, que é em casos mais graves, tá bom? Os objetivos do tratamento são os de proteger os rins insuficientes da pessoa e cuidar das complicações. Então, pessoas, uma pessoa que está sofrendo de dor renal, de inflamação no rim, ela tem que se ficar em repouso absoluto. Esse repouso absoluto, junto com as medicações, ele dura um período de 2 a 3 semanas. E só depois disso que a pessoa consegue sair do leito para poder fazer algumas coisas. E essa restrição, pessoa, ela é necessária porque até o próprio paciente ele não consegue andar de tanta dor nas costas, de tanta dor nessa região da 11ª e 12ª costela, que é onde é localizado os nossos rins. Nossos rins é localizado aí, abaixo da 11ª e 12ª costela, na região do retroperitônio, que significa retro, significa atrás. Ou seja, na parte de trás da cavidade abdominal, né? A nossa cavidade abdominal é chamada peritônio. Então, é localizado no retroperitônio, tá? Esse paciente, ele tem que ser pesado diariamente, né? Para saber se ele não está tendo retenção hídrica. Tem que ser feito balanço hídrico, a quantidade de que entra e sai de líquidos, que são infundidos, ou líquidos administrados. Por quê? Porque a gente tem que saber se esse rim está funcionando. Então, se esse paciente está ingerindo líquidos, esse líquido está saindo? Se não está saindo, pode ser que ele esteja com uma insuficiência renal, devido a uma glomerulonefrite, devido a um processo inflamatório do rim, tá? Dieta vai ter que ser isenta de sal, né? Além disso, como o rim dele não está funcionando, não está inflamado e talvez não funcione direito, ele tem que beber menos água. Por quê? Porque imagina, se o rim dele não está filtrando o sangue para eliminar a água, ele não pode ficar recebendo infusões de soro. Se ele ficar recebendo infusões e infusões de soro, mais copos e copos de água, e o rim não está funcionando, essa água toda vai ficar retida no paciente, podendo levar ele a uma insuficiência cardíaca, porque o coração não vai ter força para bombear tanto sangue assim circulante, com tanta água assim circulante, tá bom? Então, é uma dieta sem sal,
porque o sal ele retém a água, sem restrito de água, né? Pouca água e pouca proteína, tá bom? Para diminuir o edema, a pressão e os riscos de uremia, que é a ureia no sangue, tá bom? Ou seja, prevenir o risco dele ter uma lesão mais grave no rim. Algumas pessoas podem questionar assim, professora, mas eu ouvi falar que quem tem problema de rim tem que beber muita água. Pois é, pessoas, mas existe uma diferença. Existe a urolitíase, que são pedras nos rins, em que a pessoa tem que beber muita água para essas pedras serem eliminadas. E existem as inflamações renais em que o rim não funciona direito. Se ele não funciona direito, eu não posso ingerir muita água, eu não posso oferecer muita água para o paciente. O paciente tem que fazer restrição hídrica, porque se ele beber muita água, ele não consegue eliminar, visto que o rim está insuficiente. Já na urolitíase, que são pedras nos rins, esse paciente tem que fazer ingestão excessiva de água para essa água lavar esse rim, visto que ele está urinando perfeitamente. Então, somente ele tem urolitíase, somente cálculos renais. Então, ele vai beber bastante água para essas pedras poderem se dissolver e poderem sair, ir embora, entendeu? Na insuficiência renal, o próprio nome já diz. Insuficiência renal significa que o rim não está funcionando direito, tá bom? Então, caracteriza-se por uma perda súbita ou quase completa do rim, né? Em que não se consegue fazer a eliminação de urina. Não consegue eliminar a urina. Não eliminando a urina, o que fica em excesso no sangue? Fica-se em excesso no sangue ureia e creatinina. Por isso que o médico fala assim: faz um exame de sangue para mim e um exame de urina, tá? Aí, através do exame de sangue e de urina, o médico olha no exame de sangue cheio de ureia. Olha no exame de sangue cheio de creatinina. Creatinina e ureia alto no exame de sangue. E ele olha no exame de urina, nós vamos ter uma proteína chamada albumina na urina. Nossa, esse rim não está funcionando direito de jeito nenhum. Pessoas, o que é a ureia? A ureia é uma excreta celular. E a creatinina, ela é uma excreta muscular, tá bom? E aí, o que acontece? A ureia e a creatinina são excretas do nosso corpo. Elas têm que ser mandadas embora pela urina. Se esse paciente não está urinando, a ureia e a creatinina estarão altas no sangue. E aí o médico constata que, através do exame de sangue, ele constata que a pessoa está com insuficiência renal, porque não está eliminando nem a ureia e nem a creatinina. E através do exame de urina, ele constata que tem albumina, tem proteína na urina, também relacionada ao mau funcionamento renal, tá bom? Além disso, o sangue vai ter excesso de sal, excesso de potássio, tá bom? E excesso de água e outras substâncias tóxicas. Mas o que revela realmente a insuficiência renal é o aumento de ureia e creatinina, tá bom? A insuficiência renal crônica, o rim já não funciona direito há muito tempo. Então, o paciente precisa fazer hemodiálise ou diálise peritoneal. Qual é a diferença, pessoas, de uma insuficiência renal aguda, por exemplo? Como que o paciente fica com uma insuficiência renal aguda? A insuficiência renal aguda normalmente é por processos inflamatórios, por urolitíase, que são pedras nos rins. Então, o paciente ele pode ter uma insuficiência por causa de pedras nos rins, que são cálculos renais, pode ser por uma inflamação, pode ser por uma bactéria no rim,
Pode ser por um trauma, um acidente motociclístico, um acidente automobilístico que traumatizou o rim. Então, eu vou ficar por um período com insuficiência renal até o meu rim se restabelecer desse trauma, né? Queimaduras graves, em que teve muita hipovolemia, com desidratação grave, eu posso ter uma insuficiência. Perdas, né? Hipovolemia durante muito tempo também, depois de uma hemorragia grave. Então, isso pode gerar uma insuficiência renal aguda. Agora, nos casos da crônica... Opa, tá voltando. Nos casos da crônica, é quando essa insuficiência renal ela se perpetua. Não é mais reversível. Esse rim ficará sem funcionar. Esse rim ficando sem funcionar, o paciente precisará fazer uma hemodiálise, em que o sangue dele é filtrado por uma máquina. Ou a diálise peritoneal, que é colocado um líquido na cavidade do peritônio, e é feita a hemodiálise dessa forma. A diálise é feita dessa forma. Tá bom? Então, a insuficiência renal crônica é uma deteriorização progressiva e irreversível. Geralmente ocorre por insuficiência renal aguda constante, várias insuficiências renais não tratadas, hipovolemia, queimaduras, hipovolemia e hipotensão, que normalmente por graves queimaduras, obstrução do rim, glomérulos nefrites consequentes sem serem tratadas, ou intoxicações graves por algum tipo de medicação, algum tipo de bebida, tá bom? O que a pessoa vai apresentar? A pessoa com insuficiência do rim. Se o rim não está funcionando, ela não consegue eliminar as excretas das células pela urina, que é a ureia, ela vai apresentar um hálito urêmico. Ela vai começar a apresentar cheiro de urina pela boca. Toda essa intoxicação, pelo fato de não conseguir excretar essas toxinas, começa a sentir muita sonolência, muito cansaço, peso no corpo, tá? Queixas constantes de dor de cabeça, que é sujidade no corpo. Pode ter convulsões, que são os abalos musculares, podendo vir a ter até uma parada cardíaca, caso não seja tratada. Por quê? Porque a insuficiência renal, se o rim não funciona, todo esse excesso de líquido circulante não vai embora. Essa pessoa pode ter uma parada cardíaca por insuficiência cardíaca. O coração não vai conseguir bombear tanto líquido assim que não consegue sair. Líquido só entra, não sai. Então, essa pessoa pode ter uma parada cardíaca por insuficiência cardíaca, tá? A pessoa vai ter o volume urinário muito diminuído, então normalmente na insuficiência renal a pessoa urina muito pouco. Existem pessoas com insuficiência renal que elas não urinam, tá bom? Então existem insuficiências renais crônicas que pacientes precisam fazer hemodiálise em que eles não urinam, tá? Além da hemodiálise, eles têm que fazer dietas também para evitar excesso de ingestão hídrica. E os valores de ureia e creatinina no sangue estarão aumentados. Muita dor lombar, podendo apresentar dor lombar e edema. Normalmente a dor lombar ela está ligada ao processo inflamatório, tá bom? Que causa febre também. O processo lombar. Algumas pessoas confundem lombalgia, que é dor muscular nas costas, com cólica renal, que é dor renal. Como que normalmente está a diferença? Porque normalmente a infecção renal ela causa febre, tá bom? E a lombalgia, dor muscular, não causa febre, né, pessoas? Tá? E aí o paciente que tem insuficiência renal, normalmente a crônica, ele vai ter que ter 2 tratamentos.
seria a diálise peritoneal e a diálise e a hemodiálise. A insuficiência renal aguda, o tratamento é sanar o que levou a essa insuficiência rápida. Então, é uma urolitise, é uma pedra, então o médico vai fazer o tratamento para retirada das pedras. É uma infecção, então o médico vai tratar com antibiótico. Já a crônica já não tem mais jeito. Então, o tratamento da crônica é limpar esse sangue de uma outra forma. Então, como se limpa esse sangue de uma outra forma? Através de uma diálise peritoneal ou através de uma hemodiálise, que é através de uma máquina, tá? E como que funciona a diálise peritoneal? É infundido um líquido ali dentro, chamado líquido dialisador. Primeiro ele coloca esse catéter, né? Então ele vai para centro cirúrgico, é colocado um catéter. Esse catéter é próprio para a infusão do líquido dialisador, tá? Então é implantado esse catéter. Depois, né, o próprio paciente, ele tem que colocar esse líquido dialisador com as frequências prescritas pelo médico. Então, o médico vai prescrever para ele colocar o líquido dialisador lá dentro. Esse líquido ele permanece por algumas horas, de 6 a 8 horas lá dentro, e depois ele abre esse catéter para retirada dele em formato de urina. Por quê? Porque lá dentro vai ser feita as trocas através da vascularização do peritônio, que é a vascularização do intestino. Entendeu? Que será feita as trocas de o que é sujo sai para fora. Por quê? Porque esse líquido ele vai absorver essas toxinas que está no sangue, na vascularização do peritônio. E aí sai através desse catéter aqui, tá bom? Então aqui mostra, olha, o líquido será infundido, vai permanecer de 6 a 8 horas. E o sangue, ele é filtrado, né, por membranas localizadas no abdômen. Então, faz uma troca. A sujeira do sangue vai para esse líquido. Aí, depois de 8 a 6 horas, abre-se o catéter e esse líquido é eliminado, eliminando também, assim, as toxinas. Depois eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Mais explicativo. E nós temos aqui a hemodiálise, que é a limpeza desse sangue através de uma máquina, tá bom? Então, é um processo pelo qual, através de uma fístula, isso aqui são fístulas, tá? O que é fístula? Fístula é a junção chamada de anastomose. Anastomose é a junção entre uma artéria e uma veia. Então, a fístula arteriovenosa é isso aqui, que quando não fica grossa assim, pode se colocar até uma prótesinha para ela ficar mais grossa. Então, essa fístula arteriovenosa, chamado isso aqui de anastomose, é feito no paciente para que ele possa fazer a hemodiálise, tá bom? Ela é uma fístula de longa duração. Nós temos também, né, também pode ser nessa região aqui da subclávia também, um catéter central também pode ser, tá? Então, o sangue ele vai passar por um sistema artificial com filtro, uma máquina que vai filtrar o sangue da pessoa. Essa máquina, pessoas, ela não só filtra o sangue. Essa máquina, ela, além de filtrar o sangue, ela retira também excesso de água. Então, ela retira excesso de água, porque senão o paciente pode sofrer um ICC, que é uma insuficiência cardíaca congestiva devido ao excesso de água. Então, existem pacientes, como eu falei, que não urinam. Então, eles precisam fazer essa máquina, precisam passar nessa máquina, às vezes, um dia sim, um dia não, tá? Para poder filtrar esse sangue dela, tá bom? E aí, é colocado um catéterzinho, né? Então, o sangue vem, o sangue vai. É assim que faz o ciclo, tá? O sangue vem, o sangue vai. O sangue sujo, o sangue limpo. O sangue sujo, o sangue limpo. Tá bom? E é o técnico que faz a punção dessas fístulas. Tem que tomar muito cuidado para a punção das fístulas.
Mas normalmente as pessoas que trabalham aí, elas são treinadas, tá? As pessoas para trabalhar, elas fazem um treinamento para trabalhar naquela área ali. É só entregar o currículo, né, que eles fazem treinamento. Retenção urinária. Então, dando continuidade a afecções urológicas. O que é retenção urinária? São pacientes que não conseguem, perdem a capacidade de esvaziar a bexiga, né? Tem doenças neurogênicas, que são doenças relacionadas à micção. A bexiga não tem aquele reflexo mictório tão aguçado mais. Então, ou ela se enche em demasia e não urina, ou o pouquinho de urina já dá vontade de urinar. Tá bom? Então, no caso da incapacidade, pode ser neurogênica no sentido de o paciente ficar com ela enchendo, e ele não ter o reflexo miccional para ela esvaziar. Pode ser também por próstata, que sofre hiperplasia, ou seja, a próstata sofre um aumento. E como a próstata fica aqui embaixo da bexiga no homem, passando pelo canal da uretra, a próstata inchada, ela fecha o canal da uretra. E aí o homem não consegue mais urinar, ou urina muito pouco. Tá bom? Então, na retenção urinária, que é a incapacidade de esvaziar a bexiga, o paciente forma bexigoma. O que é bexigoma? Bexigoma é uma distensão da bexiga, né, por acúmulo de urina. Então, a urina vai acumulando, a bexiga vai crescendo. E qual é a necessidade? Se passar uma sonda, ou passar uma sonda de alívio, né? Esse paciente talvez vai precisar fazer uma urostomia, que é uma ostomia que para saída de urina constante numa bolsinha, né? Então, o médico vai avaliar o caso clínico do paciente. O principal sinal da ausência de diurese, assim como a distensão da bexiga. Então, como que a pessoa sabe que ela tem retenção urinária? Ela não urina, ou está urinando muito pouquinho, tá? E distensão, né? A bexiga fica cheia e não consegue urinar. As causas, como eu falei, pode ser uma hiperplasia de próstata, que é o aumento de próstata. Então, normalmente, como que um homem sabe que ele está com problema na próstata? Porque ele passa a urinar pouco. Então, ele começa a urinar pouco, umas gotinhas só. Ele verifica que ele está com problema de hiperplasia de próstata, tá bom? Lembrando, pessoas, que isso é diferente de uretrite, que é a inflamação na uretra da glande do pênis, da cabeça do pênis, tá? A uretrite, normalmente, ela se dá por alguma DST, tá bom? Que agora é chamado de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Constipação, né? Porque o intestino fica aí atrás da bexiga, então talvez esteja pressionando alguma região aí da uretra, tá? Edema de uretra, que é chamado de estenose uretral, por conta de sonda, né? Imagina, ficar com uma sonda aqui, um tempão com uma sonda aqui parada. Isso aqui vai começar a dar um edema, vai começar a machucar a uretra da pessoa. E aí a pessoa pode ter uma estenose, que é um fechamento da uretra por conta de excesso no uso de sonda, tá bom? Consequência de partos ou algumas cirurgias que venham ter danificado essa região aí, tá? Normalmente, nós tentamos primeiro estimular a diurese, com bolsa de água quente, ligar a torneira. Última coisa será o uso de sonda, tá? Tanto a sonda de alívio, quanto a sonda fixa lá dentro da bexiga com balonete, tá bom? Porque a sonda pode machucar ainda mais a uretra.
E se for um caso permanente, pessoas, talvez a necessidade de se fazer uma urostomia, tá? Porque também não tem como a pessoa ficar com sonda o resto da vida, porque como eu falei, a sonda machuca, a sonda dá processo inflamatório, dá processo de infecção. Então você imagina, um paciente vai sofrer de uretrite, de cistite, podendo evoluir por uma infecção renal por conta de uso excessivo de sonda. Então, o médico talvez vai preferir fazer uma urostomia, que é uma abertura na região da bexiga, que é a cistostomia, ou dos ureteres, tá bom? Depois eu passo o vídeo para vocês mostrando. Além, né, dessa retenção, nós temos o que a gente chama de incontinência urinária. Incontinência urinária é aquela pessoa que não consegue reter a urina, não consegue conter a urina, por isso é chamado incontinência, ela não consegue conter a urina. Então, ela vai tossir, qualquer coisa que ela vai fazer, a urina sai, tá bom? Isso normalmente acontece mais nas mulheres, pode também acontecer nos homens, mas acontece mais nas mulheres porque tanto no homem quanto na mulher, né, o esfíncter responsável para poder controlar essa urina, vou urinar, não vou, segura a urina, não segura a urina, ele começa a ficar relaxado, esse músculo, porque é um músculo esquelético controlado, né? A gente controla esse músculo, não é à toa que a gente controla ele para contrair e para relaxar. Então, ele não é um músculo liso autônomo, ele é um músculo esquelético, em que a gente tem o controle sobre ele. Então, existem exercícios chamados exercícios de Kegel, em que a pessoa, né, ela abaixa e levanta o assoalho pélvico, abaixa e levanta o assoalho pélvico, né, faz esse movimento para baixo e para cima, para fazer uma fortificação desses músculos nessa periferia aí uretral, para poder fortificar o controle da urina, tá bom? Então, esse é o tratamento, exercício de Kegel ou cirurgia, que é a conhecida cirurgia de períneo, né? Bom, entre tantas substâncias que são eliminadas diariamente, agora eu vou falar para vocês dos cálculos renais. Lembra que eu havia falado com vocês? Que diferente do cálculo renal, o cálculo renal tem que beber bastante água para poder limpar os rins, tá? Então, entre tantas substâncias que são eliminadas diariamente através da urina, nós temos o cálcio, o ácido úrico, né? Que são substâncias que são cristalinas e formam cristais. Além de excesso de sal, falta de água, excesso de medicação, excesso de gordura, que também formam esses cristais, tá bom? Então, quais normalmente são as causas da formação desses cristais? Estase urinária. Então, aquelas pessoas em que vão urinar, mas sempre deixam resíduos na bexiga. Esses resíduos, normalmente, eles são sedimentados, né? Então, por exemplo, assim, a pessoa fica demorando para ir ao banheiro, urina muito pouco durante o dia. A parte da urina, a parte mais sólida da urina, ela tende a sedimentar, ou seja, ela tende a descer. Então, a parte mais sólida da urina, ela vai descer. Aqui tem uma bexiga. Então, vamos dizer que essa bexiga está cheia de urina. Então, a parte mais sólida da urina vai descer para cá, ó. E a parte mais líquida vai ficar aqui. Isso para uma pessoa que fica, né, prostagnando para urinar. Aí, quando a pessoa urina, ela vai urinar a parte líquida todinha, mas o resíduo vai ficar aqui. Esse resíduo que vai formar cristais na bexiga. Ó, pedrinhas na bexiga. Tá? Períodos prolongados de imobilização no leito, períodos prolongados da pessoa deitada, faz com que ocorra uma maior concentração desses sólidos, dificultando a circulação, né,
dos rins, porque a pessoa fica deitada com as costas, os rins se localizam nas costas. E daí dificulta o funcionamento e, consequentemente, esse excesso de medicação, excesso de cristais, de açúcar, de sal, tudo isso vai formar esses cálcios, tudo isso vai formar esses cálciozinhos aí. Mais a desidratação, paciente que não bebe água. Então, existem pessoas que bebem pouquíssima água, tomam muitas medicações, né? E comem bastante sal. E na hora que o sangue entra aqui, através da artéria renal, vamos dizer que entra aqui um sangue, através da artéria renal, entre um sangue aí grosso, com pouca água, mas com excesso de medicação, excesso de sal, excesso de gordura, mas pouca água. Na hora que esse sangue entrar aqui para ser filtrado, ele vai ser filtrado. Mas na hora de filtrar, o que vai ficar ali vai ser os resíduos. E a formação de urina, que era o plasma, né, o excesso que contém dentro do plasma, vai ser eliminado pouco. E aqui tudo vai ficar impregnado, essas sujeirinhas, esse excesso de sal, excesso de açúcar, que deveriam ser eliminados com água. Então, se a pessoa começar a ingerir bastante água, bastante água, o sangue ele vai entrar aqui com muito plasma, com muita água no plasma. E aí, na hora que o sangue entra aqui com muita água no plasma, consegue lavar o rim. Ou seja, a filtragem é uma filtragem de excelência, conseguindo eliminar esses resíduos e, consequentemente, essas pedras, que também podem ser dissolvidas por medicações que dissolvem pedras, tá bom? Os sintomas para a urolitíase, né, que são pedras nos rins, é muita dor nas costas, muita dor na região lombar, tá bom? Pode apresentar também dores na bexiga, que se irradia para essa região da inguinal, e pode apresentar urina com sangue, porque dependendo onde essas pedrinhas se localizam, elas rasgam mesmo, porque parecem pedrinhas de areia. O tratamento, ele é feito com medicações, tá? Que auxiliam a quebrar essas pedras. Pode ser feito, né? Líquidos endovenosos que também ajudam a lavar essas pedras, então infusão de soro, medicação. E também existe a litotripsia, né? Que através de uma onda de choque, essas pedras são quebradas em tamanhos menores e através dessa infusão venosa de soro, botando bastante água no plasma, consegue eliminar aí esse excesso de cristalização, tá? Bom, e é isso por hoje, pessoas. Essa foi a nossa aula, já terminamos por aqui. E a próxima aula a gente continua com afecções imunológicas e reumáticas, tá joia? Então, até a nossa próxima aula. Vou disponibilizar alguns vídeos, tá? Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo.